Hoje foi dia de depoimento de Lula a Sérgio Moro, aí como testemunha chamado pela defesa de Eduardo Cunha. Vamos entender. Aqui a notícia diz o seguinte: o Sérgio Moro não faz perguntas na primeira audiência com Lula. A notícia foi publicada aqui pela Época Negócios no dia 30 de novembro de 2016 e diz o seguinte: no primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro, como testemunha de defesa do deputado cassado Eduardo Cunha, o ex-presidente Lula afirmou que desconhece a participação do ex-deputado na nomeação do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, e na compra pela Petrobras de uma área para exploração de petróleo em Benim, na África. As perguntas, porém, foram feitas apenas pela defesa de Cunha. Segundo advogados presentes na audiência, Moro não fez perguntas a Lula. O Ministério Público Federal acusa Cunha de ter recebido propina relacionada ao negócio fechado pela estatal por ter indicado Zelada para o cargo. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar essa notícia que parece assim, a mídia ela deixa entender tipo, o Lula de novo não sabia de nada, dentro do contexto que a gente vai analisar nesse caso aqui, podemos comprovar o que o Lula disse, comprovar não, a gente pode verificar historicamente, porque isso foi registrado historicamente. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um vídeo bastante completo em relação ao que o Lula disse e vamos poder testar a veracidade da afirmação do Lula historicamente com registros da internet. Então não perca esse vídeo. Pois bem, essa notícia foi publicada pela Época Negócios, mas ela também é confirmada pela revista Isto É, também do dia 30 de novembro de 2016, que diz o seguinte: Lula diz a Moro desconhecer participação de Cunha em nomeação da Petrobras. E a notícia se repete. Essa foi a primeira vez que Lula e Sérgio Moro estiveram frente a frente. O petista falou por videoconferência em São Bernardo do Campo ao magistrado em Curitiba. E, bom, quando você vê aqui a notícia, você tem a impressão de que, pô, novamente o Lula não sabia de nada, como é que é isso? A gente vai averiguar a história. Uma coisa interessante é que o Lula participou dessa audiência com o Moro através de uma videoconferência, como diz aqui esse site infosage.com.br. Lula chegou por volta de 17h05 ao Fórum Federal de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para participar como testemunha na ação penal que tem como alvo o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Lula participará da videoconferência com o juiz Sérgio Moro, que estará em Curitiba. Então foi tudo feito via videoconferência. A primeira coisa que a gente tem que analisar é por que o Lula está depondo como testemunha de Cunha. É simples. A notícia foi dada aqui no dia 2 de novembro de 2016. Eduardo Cunha chama Temer e Lula como testemunhas de defesa. Deputado cassado é réu em processo. Então, o Cunha, quando ele deu essa cartada aqui, ele esperava meio que, sei lá, chamar a atenção de todo mundo e meio já indicar quem poderia estar enrolado com ele dentro do processo. Então, deu essa impressão quando foi publicada essa notícia. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, chamou o presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula e o ex-ministro Henrique Alves, além de outras figuras públicas, como testemunha de defesa no processo que responde no âmbito da Operação Lava Jato. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: o Lula foi perguntado justamente sobre a indicação de um diretor da área internacional da Petrobras, que é isso aqui, olha, o pecuarista, pá. Havia sido relacionado com o arranjo financeiro. Severo antecedeu Zelada na diretoria da Petrobras. Então, a nomeação aqui, olha, desconhece a participação do ex-deputado pelo ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada. A nomeação do Jorge Zelada aconteceu durante o governo Lula. Então, a pergunta que se faz, como é que o Lula poderia ou não saber sobre o envolvimento do Eduardo Cunha nesse processo? É isso que a gente pode investigar. Então, vamos lá. Aqui no site do próprio Lula, lula.com.br, ele diz aqui: o maior interessado em esclarecer a verdade sou eu, diz Lula em depoimento a Moro. E aí a gente vai ler esse texto aqui, porque aqui tem uma afirmação que a gente pode comprovar. O ex-presidente Lula disse depois hoje, dia 30, na Justiça Federal do Paraná. O ex-presidente depois como testemunha de defesa do ex-deputado Eduardo Cunha. Lula reafirmou que as indicações, inclusive a de Nestor Cerveró e Jorge Zelada, eram feitas pelos partidos que compunham a base do governo, encaminhados à Casa Civil e depois analisados pela GSI,
que verificava se havia algum problema com os escolhidos. O ex-presidente poderia não responder algo que ele e seus advogados achassem indevido, mas fez questão de responder todas as perguntas feitas. O maior interessado em esclarecer a verdade sou eu. Então ele diz o seguinte, que as indicações eram feitas pelos partidos que integravam a base do governo. Tá? E aí a gente vai ver a seguinte coisa. A gente pode vir aqui no Ministério de Minas e Energia, ver o histórico aqui dos ministros que foram ministros desse ministério. A gente vai ver que o ano que o Zelada foi indicado é de 2008, março de 2008. E o ministro de Minas e Energia, que era automaticamente o chefe da Petrobras nesse tempo, era Edson Lobão, e Edson Lobão é do PMDB. Tudo bem? Até aí. 2008, Edson Lobão, PMDB. O que antecedeu ele também era PMDB. A Dilma antecedeu o camarada que entrou no PMDB. Então, em 2005, houve o acordo do Ministério de Minas e Energia, foi para o PMDB, e a partir disso, só deu PMDB aqui. Correto. Então, era o PMDB o responsável pela nomeação dos ministros. E aqui, lembrando novamente, Lula reafirmou que as indicações, inclusive a de Nestor Severó e Jorge Zelada, eram feitas pelos partidos que compunham a base do governo. PMDB compunha a base do governo. Já mostrei para vocês que era o ministro de Minas e Energia. Aí a gente pesquisa na internet e acha essa publicação aqui de março de 2008 da Folha de São Paulo, aqui com o título da UOL ainda. E aí a gente vai ler a notícia. Petrobras confirma indicado do PMDB para a área internacional. 2 meses de negociação, a Petrobras anunciou a indicação de Jorge Zelada para o cargo de diretor da área internacional. Indicado pelo PMDB mineiro, o nome de Zelada já havia vazado para a imprensa. Após a reunião do Conselho da Administração na sede da empresa do Rio, com a presença dos ministros e da diretoria da estatal, o nome de Zelada foi anunciado após a divulgação dos resultados da empresa no ano passado. A entrevista começou com atraso de 1h30. O diretor financeiro da Petrobras, Jaime Vaz, entrou na sala onde seria realizada a entrevista e chegou a voltar. Minutos depois indicou a divulgação dos resultados e anunciou que tinha outras novidades. Então a gente vê aqui, através dessa notícia, que a indicação do Jorge Zelada foi feita realmente pelo PMDB, conforme o que Lula disse. É interessante, a gente vai voltar aqui, inclusive eu vou deixar um outro link aqui para vocês, que é do Brasil Fator, também uma publicação de 2008, março de 2008, 4 de março de 2008, Petrobras promove mudança na diretoria executiva, e aqui está a foto que eu acho que é do Zelada. E aqui está contando toda a história dele, que ele inclusive era funcionário. Zelada é engenheiro eletrônico e integra o quadro de profissionais de nível superior da Petrobras desde janeiro de 1980, onde começou como engenheiro de instrumentação do grupo executivo para desenvolvimento da bacia de Campos, atuando nos projetos Primeiras Plataformas. Então aqui você vai saber um pouco mais sobre o Jorge Zelada. Mas voltando então aqui à notícia, a gente vê o seguinte, uma certa tendência, né, uma certa vontade de tentar incriminar o Lula, com aquela afirmação de que o Lula não sabia de novo de nada, não sei o que, não sei o quê. Então você vê que a grande mídia, principalmente aqui a Época Negócio e a revista Isto É, elas são tendenciosas. O Lula está falando, nesse caso aqui, a gente pode ver que o que ele fala é verdade, é indicação do partido. E tudo ocorreu exatamente como ele está falando aqui. Isso você pode comprovar lendo aqui essa notícia de 2008, 4 de março de 2008, tanto na Folha de São Paulo, quanto aqui na revista, no portal Brasil Fator. E aí? Deixa a sua opinião, compartilhe o vídeo, compartilhe vídeos que falem da verdade, que investiguem. Caso você encontre outra coisa, fique à vontade aí também para deixar o seu comentário, lembrando que nosso canal não tem censura. Um grande abraço e até o próximo vídeo.